Ela já está entrando aí, já, pessoal. Olá, Fernando, Professora, boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem? Desculpe aí, minha internet está um pouco frágil hoje, mas vamos Não, fica à tentar vontade. ficar o tempo todo. Tá, sem problema. Primeiro, professora, eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente. Opa, seu sinal acho que deu uma caída aí. Eu estou te ouvindo. Agradecer sua disponibilidade de participar da live aqui com a gente para falar sobre esse tema tão relevante, né? O enfrentamento dessa crise de dimensões estratosféricas. Talvez, certamente minha geração e a da senhora também ainda não viram uma crise de tanta gravidade, né? Para nossa economia, para nossa saúde também, né? Começar me apresentando, meu nome é Fernando, eu sou formado em Direito pela Federal de Juiz de Fora, fiz parte do movimento Empresa Júnior por muito tempo, fui trainee de Gestão Pública do Vetor Brasil, lá no governo do Espírito Santo, e atualmente sou aluno do Renova BR, né, e por isso, por causa do Renova, como eu já falei aqui mais cedo, estou fazendo esse projeto de enfrentamento da crise, sobretudo nessa parte econômica. E hoje a gente vai começar com a questão de contextualização do cenário com a professora Fernanda Finotti, né, que ela é pós-doutora em Finanças pela Universidade de Colômbia, é professora associada da UFJF e financista do programa Financeiramente Pleno. Mais uma vez, muito obrigado, professora. Com a palavra. Obrigada, Fernando. Hoje eu me tornei professora titular da UFJF, Ah, agora à é? tarde, graças a Deus. Legal. Cheguei no último nível lá e agora é só andar em velocidade de cruzeiro, né? Uhum. Realmente nós não vimos, provavelmente 1929 se assemelha a esse momento. Mesmo assim, não com o que nós estamos observando em termos de integração econômica. E isso torna mais intensa a crise. Porque em 1929, cada país enfrentou dentro das suas possibilidades e com os seus insumos, né, e os seus produtos. Agora não, agora nós temos um mundo global. Então, os próprios países já estão repensando essa estratégia de produzir uma parte do insumo em cada lugar e montar num país diferente, porque questões de logística, de tempo de transporte, de contato daquela peça com várias situações econômicas e sanitárias acabam contaminando realmente o mundo de uma maneira muito rápida. Então, nós esperamos uma queda brutal no PIB desse ano, alguns países 3%, outros 2%, e no ano que vem uma recuperação da mesma ordem, né? Sempre que você tem um vale muito profundo, depois você tem uma recuperação também intensa, mas é só para voltar àquele patamar anterior. Uhum. Então, é um movimento natural da economia. Hoje nós tivemos um anúncio que a nossa taxa Selic caiu 0,75, então estamos no patamar mais baixo de todos os tempos, 3% de juros nominal, né? Isso é uma parte inflação e uma parte são juros reais. Então, se a gente considerar uma inflação próxima de 2%, a gente ainda tem 1% de juros reais, remuneração efetiva do dinheiro, né, que não é só recomposição de perda, Uhum. e o dólar batendo a 5,70. Algumas dessas questões não têm a ver conosco, mas tem a ver com, por exemplo, os Estados Unidos quererem inspecionar as questões sanitárias na China, né? Então, os olhares se voltam muito para esses dois players e os dois afetam muito o dólar. Os Estados Unidos, por serem os emissores da moeda, e a China, porque grande parte das reservas dela está em dólar. Então, a China é um país gigantesco, com uma economia gigantesca, mas veja, muito dependente da economia americana, porque a gente não vira um transatlântico rápido. E se a China quiser, de repente, retirar todas as suas reservas em dólar, se o dólar cair, ela acaba contribuindo com uma queda mais rápida ainda do dólar. Então, ela destrói a sua própria reserva. Não é o caso, mas é como se ela tivesse uma economia muito dolarizada, tanto pelas relações econômicas muito fortes que ela tem com os Estados Unidos, quanto pelo fato
Tá, tá travando um pouco, professor. Só um segundo. Oi. Estou ouvindo e estou te vendo. Agora retornou. Travou bastante aí o último minuto, minuto e meio. Professor? Continua travando. Alô? Tá, continua travado aqui, professor, pra gente. Só Voltei? aguardando. Aí, agora voltou. Beleza. Eu troquei a conexão, vamos ver se Ah, agora melhora. ficou ótimo. Que bom. Então, eu dizia que na questão sanitária, por exemplo, o Juiz de Fora prometeu para hoje um anúncio, uma flexibilização, né, da abertura do comércio, que não aconteceu. A gente ainda está na chamada onda verde, né? Uhum. O primeiro nível é só serviços realmente essenciais. E por quê? Às vezes as pessoas não entendem, mas é porque a responsabilidade do gestor público é muito grande. Hoje nós estamos com ainda leitos disponíveis, não temos uma situação calamitosa. Mas se essa abertura for feita e começar a piorar o sistema de saúde local, a responsabilidade é desse gestor. Ele responde, inclusive, no CPF dele. Eu já fui gestora pública de fundação e sei de quão delicado é esse movimento, porque um passo em falso e a gente não volta mais do abismo, né? As pessoas falam assim, um passo, mas às vezes um passo é o que te puxa com uma força descomunal para um abismo. Então, alguém está dizendo que está em Nova York e Juiz de Fora não pode abrir. Veja bem, eu entendi o que você quis dizer, viu, Charlie? É justamente isso que eu estou dizendo. Então, nós tivemos esses movimentos nos grandes centros, Nova York fechado, né, a cidade que nunca para e está parada, São Paulo, a cidade que nunca para e está parada, Rio parado, e nós realmente temos um sistema de saúde que, por um lado, tem um acesso à população de baixa renda melhor do que o americano, né? Porque os Estados Unidos só entraram no Obamacare recentemente, mas, ao mesmo tempo, temos restrição, porque ninguém estava preparado para isso. Não é uma restrição só de países subdesenvolvidos, é uma restrição de não se desenvolver tecnologia e criar estrutura física com essa urgência. E até questão de profissional. Nós estamos com várias vagas em aberto e não se prepara um profissional da noite para o dia para atender essa população. Perfeito, professor. Sobre a questão do impacto aqui mais na economia local, queria um comentário da senhora. A gente tem uma economia muito baseada no comércio e nos serviços, né? Como é que a senhora enxerga esse impacto aqui nas empresas locais de Juiz de Fora? Como é que Juiz de Fora está preparado, está ou não está preparado para essa crise? E como que a gente vai retomar depois disso? São setores muito afetados, né? O setor de serviços, como ele exige locomoção de pessoas e aglomeração de pessoas, muitas vezes, ele vai demorar para voltar. Por exemplo, a gente espera que educação, que é uma vocação local, academias, turismo, tudo isso entre na onda vermelha, só no segundo semestre, e mesmo assim de uma maneira diferente, né? As pessoas não vão querer se aglomerar, justamente porque elas não sabem o que pode acontecer. E ninguém sabe, nem os pesquisadores. Outro dia eu brinquei que meus filhos já devem estar protegidos, porque todo ano eu ministro a Anitta, que é um vermífugo, e agora está sendo usado também. Eu falei, olha, vocês já estão protegidos, porque tomam a Anitta desde que nasceram. Mas é engraçado, porque os pesquisadores estão testando tudo, a gente não sabe. E tem situação que evolui muito bem, tem outras que evoluem muito rapidamente para o óbito.
Então, você não pode fazer uma roleta russa, né, com a sociedade. Uhum. E Juiz de Fora vai sofrer, mas ao mesmo tempo, você vai fazer uma live sobre isso também, o setor de comércio e serviço, eles se preparam muito rápido para a plataforma digital. Então, você pode oferecer serviços em formato digital e nós já estamos oferecendo comércio em formato digital. É só uma questão de mudança de cultura, mas agora não é mais escolha, é compulsório. Então, trata-se de criar realmente marketplaces, né, atrativos e colocar seus produtos à disposição. Claro que tem uma queda na demanda, porque para que eu vou comprar um serviço de, por exemplo, estética se eu não vou sair de casa? Para que eu vou renovar meu guarda-roupa se eu não vou sair de casa? Mas dependendo da promoção, uma hora a gente vai sair de casa, né? Quem não quer antecipar um verão com uma promoção realmente significativa? Né? Então, é tudo questão de precificar esse produto, você tem que oferecer ele com desconto, mas de alguma maneira os seus custos também podem ser reduzidos. E agora eu acho que as pessoas já estão mais ambientadas com essa questão de renegociação, porque virou compulsório. Então, o que adianta você não renegociar o aluguel e deixar a sua loja fechada, o seu imóvel fechado por 6 meses, no mínimo 6 meses, né? Então, os inquilinos estão entendendo isso e os proprietários também. Portanto, tem uma chance já de diálogo. A senhora já falou um pouco também sobre a próxima pergunta que eu tenho que fazer, mas queria ouvir de novo. Algumas pessoas ainda insistem, né, naquela dicotomia entre saúde e economia, né? Quem que a gente tem que salvar, ou a gente salva um ou a gente salva o outro. O que a senhora acha sobre isso? E o que a senhora acha também sobre as pessoas que falam que quem não morrer por causa do coronavírus vai morrer de fome porque vai ser desempregado, né? Como é que é esse comportamento aí, como é que a gente desmistifica essas frases que têm sido tão faladas pelos populares aí? Olha, Fernando, não como economista ou como financista, mas como cidadã, eu fico desesperada de ver uma loja fechada. Isso sempre foi dessa forma. Eu brinco que, às vezes, eu estava malhando na academia num certo horário e a academia estava vazia. E eu dizia para a dona da academia, faz uma política promocional para encher isso daqui. Aí ela dizia, mas para quê? Você não gosta de malhar sozinha? Eu falei, bom, não é uma questão de eu gostar ou não de malhar sozinha. É uma questão que, quando eu olho para essa realidade, eu vejo um custo fixo gigante que tem que ser diluído de alguma maneira. Então, bote mais pessoas aqui, ainda que seja com um ticket médio muito menor, pelo menos vai te ajudar a pagar o salário da secretária, a energia, a água, enquanto isso daqui está vazio. Então, quando eu passo e vejo o comércio todo fechado, eu me sinto muito mal e sei como o dono está se sentindo. Mas é que a gente precisa desenvolver uma capacidade de ver além. Então, é isso que difere, por exemplo, o Magazine Luiza, né? E há muito tempo já, do Ricardo Eletro, por exemplo. Essa capacidade de ver além. A Magazine Luiza, a rede, né? Colocou um marketplace funcionando muito rapidamente, assim que a crise começou. E com isso, ela não só ajudou pequenos comércios, mas como ela criou uma rede uma espécie de Avon do Magazine Luiza, né? Sim. Vendedoras de porta a porta, assim, que conhece aquela micro-realidade onde uma grande loja não chegaria. Numa comunidade, num bairro de periferia. Então, isso é uma maneira de capilarizar o serviço e ganhar na época de crise. Outro dia eu estava lendo, realmente não existe lado bom numa crise, porque ninguém quer que uma crise aconteça, mas algumas pessoas enxergam além. Então, eu me sinto mal, eu sei a dor que aquele empreendedor está sentindo, mas eu penso que alguns empreendedores já estão desenvolvendo essa capacidade de olhar além. E aí, ao serem obrigados a sair da zona de conforto, até aprimorar o seu serviço, criar... Opa. Voltou a agarrar aí. Estão sendo obrigados a pensar nisso e falar, o meu produto te oferece isso, compre por causa disso e entregar isso de uma maneira que satisfaça a dor do cliente, né? Esses vão ser os empreendedores que vão sobreviver. Nós, como consumidores, vamos nos beneficiar de uma oferta com mais qualidade e
esses ofertantes também vão receber seus méritos, né? Vai ter uma espécie de seleção natural, eu acredito. E não tem jeito, eu não falava no início da live, né? Como gestora pública, se eu estivesse ali com a caneta na mão, eu não queria ser criminalizada por uma sequência de mortes. Então, é isso que o gestor público pensa. Ele vai ser, não apenas a questão moral, mas a questão realmente de criminalização, né? Ele é responsável por essas vidas. E acaba que a gente vê muitas pessoas achando que a retomada ela é só reabrir o comércio e as coisas vão acontecer, né? E a gente tem algumas previsões científicas, inclusive, de a gente alongar essa crise por algum tempo, alguns falam em até 2 anos, da gente ficar indo e voltando, e essa retomada, obviamente, ela não vai ser imediata, né? A gente precisa ter uma certa parcimônia e se adequar para essa nova realidade que a gente está vivendo, que é o que a senhora falou aí, né? Sim, alguém citou aqui, o Diego, né? Citou aqui a questão dos bares, todo o setor com aglomeração. Por exemplo, shows, né? Mas vejam como shows muito rapidamente se adequaram, né? As lives é uma coisa que ninguém esperava, a gente não tinha essa cultura e de repente as pessoas começaram a esperar uma certa live e aí alguns bares começaram a criar o kit live, quer dizer, liga aqui que a gente entrega na sua casa o salgadinho, o tira-gosto, a cerveja gelada, como se você estivesse num bar com telão. Então, esse tipo de mudança vai acontecer. Nas academias também, a gente já espera mais atendimento remoto com polares, com medições da frequência cardíaca e de outros indicadores, né? Para que as pessoas não tenham que ficar aglomeradas, ou até que possam fazer isso quando estão viajando, quando estão de férias, porque muitas pessoas não podem ir à academia com aquela frequência que elas gostariam, elas têm uma vida que não é regrada. Então, esses setores vão se modificar, sim, e são os últimos a serem reabertos. Grandes shows, por exemplo, não tem nem previsão. E por isso o governo criou programas especiais para o setor de bares e restaurantes e hotelaria, né? Então, tem linhas de crédito subsidiadas, as pessoas vêm reclamando muito que esses anúncios não estão chegando na ponta. Mas eu recomendo que a gente crie uma concorrência, aumente a concorrência no setor bancário. Pegue proposta com os gerentes, faça barganha, mude de banco, abra outra conta se for necessário e acesse essas linhas, porque o BNDES e o BDMG abriram linhas especiais para bares, restaurantes, hotelaria, que são, de fato, os setores da onda vermelha, né? São os últimos a serem reabertos, o Charles está dizendo aí que a academia é coisa do passado. Eu acho que a gente ainda vai ter academia, porque muita gente gosta de socializar na academia. Academia é uma espécie de combo, né? Compra academia e ganha um espaço de lazer. Mas quem gosta de performance mesmo não precisa de estar ali naquele espaço, pode fazer em casa. Mas, enfim, se é uma mudança de cultura, acho que vai demorar um pouco mais. E eu me esqueci, qual foi a sua pergunta, Fernando? Não, foi só um comentário mesmo sobre essa criação de uma nova realidade, né? Essa questão de adaptação do negócio, dos negócios de uma forma geral, para uma realidade que hoje não vai ser mais a mesma tão em breve. Ou se é que vamos ter a mesma realidade que a gente vivia há alguns poucos meses atrás, não é verdade? Migrando para... A senhora falou bastante sobre a questão do gestor público também, né? A gente também tem, com a crise, com a baixa de vendas dos negócios, dos serviços, a gente tem a baixa de arrecadação, né? E aí, como que a senhora analisa essa questão dessa baixa de arrecadação e como que a senhora vê também as políticas públicas que estão sendo geradas para o enfrentamento da crise da parte econômica, né? A gente tem algumas medidas sendo anunciadas, mas pouco tem sido... eu já ouvi bastante crítica com relação a gente estar focado muito ainda no tratamento do mal inicial e não está pensando já no futuro, na retomada, na recriação de empregos, né? Como é que a senhora analisa esse contexto todo? Primeiro, eu vou fazer um comentário aqui dos dentistas, né? Eu acho que a gente vai ter que mudar, inclusive, esse conceito de sala de espera. O problema maior é a sala de espera. A gente precisa ter os atendimentos acontecendo com horário marcado, respeitando aquele horário, sem que as pessoas se encontrem.
E o pessoal, né, os profissionais da área de saúde já são muito preocupados com as medidas sanitárias. Lembrando que não é só doenças respiratórias que se pega quando não se cuida dessa questão, né? Você tem uma série de implicações. Às vezes você vai ao dentista e toma uma anestesia e você é um diabético, pode ter um infarto ali na cadeira. Então, os profissionais de saúde, eles já são muito preocupados com isso e são preparados para fazerem esses atendimentos. Eu acredito que eles vão entrar rapidamente de volta, até porque são setores prioritários. Imagina alguém com dor de dente não tendo a possibilidade de ser atendido. Então, eles já vêm atendendo em emergência e acho que vão reestruturar suas agendas para atender com esse horário marcado e respeitando esse horário marcado, assim como médicos, né? No primeiro mês os médicos não atenderam, no segundo mês já passaram a atender com hora marcada, e assim a gente começa a flexibilizar isso pela própria necessidade. E tem justificativa, então ninguém vai ser multado ou... como é que se diz isso? Quando as pessoas, denunciado por isso, né? Porque existem as justificativas, é só a gente fazer isso com rigor. Então, vai depender do profissional. Tem profissional que vai conseguir trabalhar, e tem profissional que não vai, simplesmente porque não tem a disciplina necessária. Agora, a questão do gestor público, eu acho que o Brasil, com todas as críticas, e se não fossem pelos desmandos políticos que aconteceram no meio desse processo, a gente foi muito bem. Nós conseguimos aprovar muito rapidamente as medidas, então, assim, as macromedidas, né? Conseguimos linhas do BNDES, linhas do BDMG em Minas Gerais, conseguimos ajuda aos estados e municípios, conseguimos o auxílio emergencial de R$600 por CPF, às vezes até 1.800 por família, né? Pode chegar a 1.800 por família. Então, recentemente eu até fiz uma simulação para mostrar para as pessoas que dá para viver com R$1.200. É claro que você tem que usar os outros serviços que são obrigação do Estado. Por exemplo, o SUS, né, que é um grande mérito do Brasil, possuir o SUS e lutar pelo SUS. As escolas públicas, principalmente aquelas que são de excelência, né? A Juiz de Fora a gente tem pelo menos duas, o Colégio João 23 e o Colégio Militar. Os vales de baixa renda, vale gás, tarifa social de energia, tarifa social de água, tudo isso implica num cadastro único. Mas se você tiver uma vida disciplinada, você acredita, Fernando, que dá para viver com R$1.200, sendo um casal e 2 filhos? Só que isso exige disciplina, e às vezes o brasileiro, principalmente vindo dessa onda do creche, né, acho que era isso que você me perguntava, a gente já vinha de uma situação de muita inadimplência, 70% dos brasileiros têm pelo menos uma conta em atraso, muito desemprego, 13 milhões de desempregados, claro que esse número vai aumentar, vai passar para 25 milhões, segundo as estimativas, mas nós já vínhamos nesse problema do desemprego e investimento baixo por parte das empresas. Por quê? Porque ao sobreendividar uma população, você acaba comprometendo o poder de compra dela no futuro. Então, a empresa vende agora, mas não tem perspectiva de continuar vendendo. E por conta dessa perspectiva ruim de demanda, não investe. Para que eu vou ampliar minha capacidade instalada se eu acho que a demanda vai ficar estável? Então, isso não pode ser colocado nas costas da crise, viu? Isso já vinha acontecendo desde pelo menos 2013 no Brasil. Sim. E como é que a gente compensa essa questão da arrecadação, né? Como é que a gente vai achar... o que, infelizmente, ocorre é que quando a gente tem esse momento de crise, a demanda pelo gasto público aumenta, né? E a gente acaba compensando muita coisa com o gasto público, e até é uma coisa que a gente precisa estar sempre vigilante para ver como que tem sido esse gasto, principalmente no momento que a gente não tem... que se usa das barganhas legais ali, da gente poder não fazer licitação, etc. A gente tem que fiscalizar isso. Como é que a gente, ao mesmo aumentando esse gasto, como é que a gente compensa isso, sabendo que a gente vai ter essa queda de arrecadação? Como é que a senhora acha que isso vai ser compensado no futuro? Olha, um efeito super interessante desse auxílio emergencial, que a gente chama em economia dinheiro de helicóptero, porque esses R$600 foi dado por CPF com muito pouca restrição. Até CPFs que estavam desativados, né, por questão de votação,
pequenos ajustes de cadastro foram automaticamente regularizados pela própria Receita. Então, esse dinheiro que cai na economia de paraquedas, e é muito dinheiro, por exemplo, as reformas que foram feitas, aprovadas pelo governo no ano passado, previam uma economia de 800 bilhões em 10 anos. Só em um mês de crise, voltaram para a economia na forma de crédito, renda, 500 bi. Então, olha só, o que a gente ia economizar em 10 anos, a gente jogou na economia. E esse dinheiro de helicóptero, ele entra direto no consumo. A pessoa de baixa renda, ela não poupa, ela nem sabe poupar. Muitas vezes ela tem só uma conta para receber o dinheiro, sacar e voltar a consumir. Então, esse dinheiro vai direto para supermercado, para vestuário, para pagamento de serviços essenciais. Então, o governo ele volta a arrecadar os tributos do consumo e os tributos da produção, porque a produção dos bens essenciais não para. Então, uma parte da arrecadação volta na forma de impostos. A outra forma vai voltar na forma de venda de título público. Então, o governo hoje mesmo já fez venda de título público e vai aumentar a dívida dele para encher os cofres do Tesouro, né? E com isso ele ter dinheiro para honrar seus compromissos. No último cenário, no pior dos cenários, se ele não conseguir fazer a venda dos títulos públicos, porque a gente acha que 3% é uma taxa muito baixa, mas é bom lembrar que no resto do mundo é zero, tá? Então, 3 ainda é bem maior do que zero. Se ele não conseguir fazer a venda dos títulos públicos, ele tem a possibilidade de emitir moeda. É o único agente dentro de uma economia capaz de emitir moeda. Então, ele vai... Dei uma travada de novo. Agora, o pobre, ele paga o imposto inflacionário. Por isso que os economistas mais de meio, né, eles dizem, imprimir moeda é o último recurso, não é o primeiro, de jeito nenhum. Tá. E como é que a senhora acha que... qual a importância que tem que ser dada nesse momento para as reformas estruturantes do governo, né? Tanto de reforma administrativa, reforma tributária, para que isso permita a retomada a partir do vencimento dessa crise? Eu acho que a principal reforma que a gente teria que fazer era a reforma política. A gente tem que ter menos desmando, né? Mais comando na política e instituições bem fortes. A gente não cabe mais, no meio de uma crise como essa e no meio de um Estado democrático mundial, a gente ficar discutindo, por exemplo, quem manda. Quem manda é o presidente eleito, pronto. Não existe isso de golpe do Supremo, golpe da Câmara, golpe do Senado. Isso, como dizia o Ciro Gomes, né, impeachment não é solução para governo ruim. Solução para governo ruim é aprender a votar. Então, a gente precisa parar de fragilizar as nossas instituições, aceitar que o país está desse jeito, mas cobrar posturas, né? Cobrar transparência, prestação de contas, não ingerência, quer dizer, eu não posso opinar na seara do outro, enfim. Então, o que vai acontecer é que a gente precisa primeiro disso para depois a gente falar das outras coisas, porque senão não tem força para se aprovar as reformas, e vai ficar um toma lá da cá, uma grande barganha. Hoje, por exemplo, a Fitch já rebaixou a nossa nota, e com isso a gente capta menos poupança internacional. Um dinheiro que poderia vir para cá não vem por medo. Por quê? Porque nós estamos com uma crise política instaurada desde a saída do ministro da Justiça. Então, esse tipo de coisa a gente tem que parar de fazer, para daí a gente fazer, sim, a reforma tributária, continuar, né? Porque a gente já começou uma reforma tributária, mas ela ainda é modesta. Então, fazer uma reforma tributária, fazer uma reforma administrativa, de encolhimento de alguns setores do Estado.
poder avançar na modernidade. E trazendo de novo para o contexto local, desculpa, não sei se... Tá ouvindo aí, Fernanda? Estou te ouvindo. Fernanda? Perfeito. Estou te ouvindo. Trazendo de novo para o contexto local, como é que a gente... qual que deve ser, então, a postura do Legislativo e do Executivo Municipal para essa retomada, né? O que a gente precisa fazer em Juiz de Fora para que a gente tenha essa retomada o mais rápido possível? Olha, uma coisa que a gente precisa fazer aqui no Brasil inteiro é parar de se preocupar só com o curto prazo. A gente não sai de uma crise dessa se a gente pensar nesse ano e no próximo ano. A gente não sai de uma crise dessa se a gente pensar na reeleição. Por quê? Porque se a gente pensa na reeleição, talvez a gente não adote algumas medidas que são necessárias. Por exemplo, monitorar o isolamento. Existem os grupos de interesse, né? E dependendo do grupo que me elege, eu posso optar por votos e não por segurança sanitária. Então, o legislativo, ele tem sim que fiscalizar, que trabalhar em conjunto com o executivo. Mas ele não pode barrar isso e vice-versa para um aparecer na fita melhor do que o outro. Estou falando, por exemplo, de medidas voltadas a esse auxílio emergencial, por exemplo. É claro que esse auxílio emergencial ele é um dinheiro de helicóptero, ele vai cair. E quem é que vai demorar mais para recebê-lo? A população mais marginalizada. A população que não tem celular, que não acessa a internet, a população que nem existe, Fernando. Você sabia que tem brasileiro que não tem certidão de nascimento? Por quê? Porque nasceu na rua e na rua permanece. Ele vai nascer e morrer sem nunca ter existido. Essa população tem que ser acolhida. Acolhida com segurança sanitária e esse dinheiro tem que chegar até ela. Então, legislativo que está fiscalizando e executivo que está executando tem que trabalhar em conjunto e não um ficar emperrando o outro para parecer que está fazendo mais barulho e enquanto isso a população está ali à míngua. Então, eu tenho visto isso, eu mesma já tentei fazer algumas ações sociais, e onde eu esbarro? Na burocracia e na vigilância de plantão, né? Que ao invés de estar querendo resolver, está querendo apontar, incriminar. Volto a dizer, o gestor público ele tem que ter muito cuidado ao adotar uma política, porque ele vai ser incriminado, ele vai ter o CPF dele ali na mira, né? Ao mesmo tempo, ele precisa se arriscar também, porque ele é que vai agir para essa população. Eu perguntei mais no sentido da questão de poder também fazer negócios, né? Vale lembrar que no ano passado, quando a gente teve a aprovação da Lei da Liberdade Econômica, a Câmara Municipal de Juiz de Fora fez uma moção de repúdio a essa lei, né? Então, a gente está uma Câmara que ainda preza pela burocracia e que não quer facilitar esse ambiente de negócio em Juiz de Fora. E como que a gente pode remover mais amarras aí do sistema local para que a gente consiga facilitar o ambiente de negócio em Juiz de Fora, né? O que a senhora vê mais nesse sentido que a gente pode fazer? Eu acho que eu te respondi, mas eu te respondi de uma maneira blasé, porque esse é um assunto muito espinhoso. Mas, veja bem, a Câmara, quando ela faz uma moção de repúdio, você tem que olhar que interesse ela está atendendo, né? Quem é o grupo, quem é o eleitorado que ela está atingindo. Então, a Lei de Liberdade Econômica, entre outras coisas, ela flexibilizava relações trabalhistas. E o que é interessante, porque num ambiente normal, isso privilegia a meritocracia. Então, aquele funcionário que se esforça mais, ele produz mais, ele recebe mais. Aquele que não tem produtividade, ele vai ser cortado, né? A primeira coisa que a gente aprende em economia é que o salário deveria ser proporcional à produtividade do trabalho. E nem sempre essa relação existe. Então, mas existem aqueles que fazem barulho, que gritam e que aí impedem o avanço por essa via desastrosa, né? Do toma lá da cá. Então, isso aconteceu com a liberdade econômica, isso está acontecendo agora com os benefícios emergenciais que estão chegando. E, às vezes, se a Câmara quiser, ela vai atravancar o Executivo, porque ela vai ficar pedindo todo dia explicação. Ao invés do Executivo trabalhar, ele trabalha para dar explicação para o Legislativo.
Então, por isso que estou dizendo, eles têm que trabalhar juntos e pensando no longo prazo, e não na reeleição. Sim. Juiz de Fora tem uma tradição, há uns 3 anos, nós recebemos um convite para participar de uma experiência, como uma experiência que aconteceu em Guimarães, em Portugal, que também era uma cidade de vocação têxtil, e eles queriam trazer essa tecnologia para Juiz de Fora. E não veio por conta da burocracia. Então, os grupos se fecham. Isso é um fenômeno econômico, né? Os cartéis funcionam assim, o protecionismo francês funciona assim. Eles se fecham na sua ineficiência, impedem a chegada do novo, e com isso toda a população perde. Mas o grupo ganha. Não no longo prazo, porque isso é insustentável, mas pelo menos naquele curto prazo. Então, essa visão de curto prazo, de falta de planejamento, de pensar só no grupo econômico que te elegeu, é isso que tem que acabar. Mas isso não é uma coisa de Juiz de Fora, isso é uma coisa da realidade mundial e que a gente tem que coibir. Para coibir isso, tem que participar, né? Por exemplo, essas reuniões que estão acontecendo para se decidir a volta do comércio. A gente precisa saber o que acontece nessas reuniões. Quem está defendendo o quê? Então, não só deixar na mão da imprensa, mas ler essas notícias, observar, procurar os sindicatos, né? Enfim, se inteirar do que está acontecendo. Legal. Vou dar uma passada aqui pelos comentários. O Charles sempre participativo. O Charles já falou de tudo, de academia, de dentista, de CPI. O Márcio falou que esse atrapalha tudo no Brasil vem desde o Império, né? A gente tem uma trajetória... A política do beijo na mão, né? Beija minha mão que eu te entrego o que você quer. Não é por mérito. Infelizmente. Charlie, ao vivo, pelo menos uma transmissão, né, Charlie? Assim, agora a gente está fazendo tudo remoto, então, hoje, por exemplo, a minha defesa de titular, eu gravei no Skype e está disponível no Sistema Federal de Informação. Quem quiser saber o que eu falei ali, se eu merecia ou não ser titular, é só entrar lá e baixar. E essa mesma transparência, hoje em dia, é possível. Então, por que a Câmara não faz a reunião e posta o vídeo? Por que o prefeito não faz a reunião com os setores do comércio e posta o vídeo? Isso é transparência. A gente já melhorou muito nisso. A gente tem o portal da transparência e a gente sabe dos gastos públicos, etc. Mas as pessoas, elas estão vivendo à base de fake news. Fake news é o novo fast food, né? Fast food te engorda e prejudica a sua saúde física. A fake news prejudica a sua saúde mental. Porque procurar informação de qualidade exige mais esforço. Com certeza. Aí a gente acaba acreditando muitas vezes naquilo que convém, né? A gente não quer achar o que é verdadeiro. E a Câmara Municipal também... O discurso de ódio também deixa as pessoas muito liberadas, né? Gritar, assim, é tipo uma catarse, né? Eu acho importante você gritar, mas pode ser no banheiro, não precisa ser nas redes sociais. Veio uma pergunta aí, acho que a gente perdeu ela. O Ícaro fez a pergunta, né? Fernando, o trabalhador do setor privado vem sofrendo com a crise. Como o servidor público pode contribuir nesse momento? A gente está hoje em votação, está voltando para o Senado, né? Começou no Senado no sábado, foi para a Câmara ontem e hoje, e agora está voltando para o Senado a chamada PEC do orçamento de guerra, né? O projeto de lei do orçamento de guerra. Então, uma das formas que o governo está usando para mandar recurso para o Estado é justamente exigir o pacto fiscal, os menores gastos públicos. Então, congelamento até dezembro de 2021 dos salários do serviço público, das progressões, das férias, dos direitos. É uma forma, mas o que a gente precisaria ter feito era, de fato, a reforma administrativa e precisamos fazer essa reforma, né? E escolher o tamanho de Estado que a gente quer ter. O Estado é muito importante num país continental como o Brasil, mas o Estado ele é muito necessário na educação, na saúde, na segurança,
e às vezes ele não é necessário como gestor, como dono de empresa, como cargos, atividades meio, né, não atividades fim nessas áreas. Enfim, existe um grande espaço para se cortar gastos, mas eu duvido que será feito por causa justamente dessa política do tomar lá da cá. Só sobre essa questão do congelamento, a princípio o congelamento ele não abrangeria os profissionais da saúde e da segurança, né? E alguns profissionais de segurança. Mas aí ontem na Câmara acabaram concedendo vários benefícios para várias categorias e acabou que o impacto econômico desse congelamento ele caiu praticamente por terra porque a maioria das categorias entraram no bolo, né? Então foram poucas as que não ficaram e a economia também ela é muito menor, né? E aí só voltando também na questão da participação da Câmara, que a gente já citou, a Câmara, enquanto ela quer aprovar a lei, por exemplo, para reduzir a mensalidade de escolas, sem entender sequer a realidade dessas escolas, se elas vão conseguir se manter com essa redução de mensalidade, e que, na verdade, constitucionalmente nem deveria ser um papel deles legislar sobre isso, eles legislam e fazem o populismo deles ali. Mas quando eles querem, eles não enfrentam questões como redução salarial desses próprios vereadores, redução salarial e de cargos dentro da própria Câmara, para reduzir o gasto público e garantir que a gente consiga ter dinheiro para onde a gente vai precisar mais, né? Então a gente volta nessa questão do populismo aí, das decisões tomadas em cima de interesses que não os interesses públicos, não é verdade? Na verdade, se a gente continuar nesse ritmo, a gente vai ter mais cacique do que índio para Exatamente. carregá-los nas costas, né? Então vai ficar meio complicado mesmo. A gente precisa diminuir, não o tamanho do Estado, porque o nosso Estado tem que ser grande, porque nós somos um grande país, mas o tamanho de quem fiscaliza, gerencia tudo isso, nas chamadas atividade meio. Se não está lá na ponta trabalhando, então o meio pode ser reduzido. Menos níveis vai implicar em fiscalização mais direta e economia. Só uma última pergunta aqui por causa do adiantado horário, a pergunta do Pedro. Professora, tem chance de a gente cair na armadilha da liquidez com essa taxa de juros baixa? Isso quando começarem as medidas de relaxamento. Qual que é a opinião da senhora? A gente está liberando o compulsório, foi a primeira medida, né? A gente pegou o dinheiro que estava guardado nos cofres do Banco Central e jogou na economia. A gente tem ainda conseguido rolar os títulos públicos, vender títulos públicos. Eu lembro, de novo, que 3% é pouco para a nossa realidade de 2014, mas para o mundo, 3% ainda é muito, porque o mundo está em zero ou até em negativo, né? Se você quiser guardar dinheiro, você vai ser penalizado, porque você tem que consumir para fazer a economia girar. E daqui a pouco, o que vai acontecer? Lá para 2021, as pessoas vão voltar a sair de casa e vão voltar a consumir. O dólar está a 5,70, então a gente vai ter algum pass-through do dólar, né? O dólar Tá congelando um pouco aí, Fernando. Cortou bastante essa fala final aí, Fernando. Só um segundo para. Aí, agora voltou. voltei. Voltou. Quer dar uma sintetizada só na última resposta? Porque falhou bastante. Eu dizia que
Eu dizia que quando a demanda voltar, e se o dólar continuar tão caro, a gente vai ter um repasse desse custo alto do dólar para os preços. E vai ter uma pressão de demanda, porque as pessoas agora estão querendo consumir de novo. Então, se a inflação Uhum. tiver uma iminência de subir, o governo vai subir taxa de juros também. E como último recurso, ele ainda pode imprimir dinheiro. Então, acho que liquidez não será um problema. O problema maior é cuidar dessa inflação para que ela não volte aos níveis pré-1994, porque naquela época não tinha planejamento, não tinha dia seguinte, as pessoas não conseguiam pensar no dia seguinte. Beleza. Professora, vamos já finalizando aqui a conversa. Queria agradecer a participação da senhora, parabenizá-la pela titulação, agora ter tornado professora titular da universidade. Parabenizá-la também pelo serviço, né, sendo professora de uma universidade. Acho que é uma coisa que todos deveríamos almejar um dia ser professor e professor de uma instituição tão séria como a Federal de Juiz de Fora, né? E também já deixar um recado para o pessoal. Amanhã a gente dá uma continuidade na sequência de lives. Amanhã a gente vai falar sobre como transitar o negócio para o digital. Então a gente entra numa questão mais mão na massa para como o empreendedor pode lidar com essa crise, né? Então, e semana que vem vou divulgar também no meu perfil as lives para semana que vem, quais conteúdos que a gente vai trazer. Tem bastante coisa já programada. Espero ajudar bastante os empreendedores de Juiz de Fora na retomada. E para as palavras finais, professora, por favor. Parabéns, Fernando. Eu acho que informação é o que a gente pode levar nessa hora, informação de qualidade. Estou vigiando aqui as medidas da Prefeitura de Juiz de Fora, ainda não tivemos nada novo, mas sempre na fonte oficial, sempre procurando apurar a notícia antes de passar adiante. E solução econômica nós temos, viu? Não se preocupem com isso. Se não houver desmandos, a gente sabe como resolver do ponto de vista econômico. Tem que só que controlar o toma lá da cá. Tá, já. Obrigado, professora. Valeu, pessoal. Obrigado pela participação. Quem não me segue, quem não segue a professora, é só entrar aqui no cantinho esquerdo e seguir a gente aí para continuar acompanhando esses conteúdos legais que a gente vai continuar gerando para vocês aí. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.